Vamos ficar sentados, meus amados irmãos, e de facto vamos com um bom balanço. Um balanço de Deus, não é? Para nós também meditarmos um pouco na palavra de Deus. E precisamos desta atmosfera e deste ambiente para nós nos deixarmos ser tocados, não é? Pedia que fosse projetado. Amém. Então, vamos falar de alguma coisa importante nesta noite. Amém? Amém. Então, enquanto que os problemas técnicos se resolvem. Já está? Ok, pronto, exatamente. Então vamos falar de Jesus? E no Evangelho de João, nós vemos Jesus a falar 7 vezes. 7 vezes. Ele diz, eu sou, não é? E João tem a ver com a identidade de Jesus, a sua natureza, a sua missão. E de facto nós como igreja, nós precisamos de conhecer o nosso mestre, não é? E esta expressão, eu sou, é uma expressão que os irmãos conhecem do Velho Testamento. E no Velho Testamento eu queria ler em João, em Êxodo, capítulo 3, Êxodo capítulo 3, no versículo 7, vou apenas ler 3 ou 4 versículos para dar aqui o contexto, se os irmãos quiserem seguir, Êxodo capítulo 3. Nós vemos nos Evangelhos, no Evangelho de João, que nos diz, antes que Abraão existisse, eu sou. E estas expressões, estas declarações, afirmações de Jesus mostram a identidade divina, o propósito de Jesus. E no versículo 7, Êxodo capítulo 3, versículo 7, quando Moisés sobe ao monte e Deus se revela no meio de uma sarça que arde sem se consumir, e no versículo 7, vemos aqui o contexto, diz, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exactores, porque conheci as suas dores. No versículo 9, nós vemos, e agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E esta é a missão de Moisés, não é? E no versículo 13, nós vemos que Moisés tem a declaração para Deus da seguinte forma. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem qual é o seu nome, que lhes direi eu? Esta é a interrogação de Moisés para com Deus, não é? E a resposta, com certeza que Moisés não estaria à espera desta resposta, mas é uma resposta que vai marcar, e vai marcar o Velho Testamento e vai marcar o Novo Testamento, porque Jesus acaba por utilizá-la, e ao utilizá-la, ele quer manifestar verdadeiramente quem é, não é? Em 7 aspectos, 7 frases, e nós vamos nesta noite, de uma forma assim geral, não aprofundar muito, mas de uma forma geral, individualmente, o que é que Jesus quer nos dizer naquelas 7 frases, quando ele utiliza o termo eu sou, e como igreja, o que é que Jesus quer nos dizer como igreja, e qual é o desafio que Jesus nos coloca, não é? E vou terminar com o desafio da palavra de Deus, não é? Então, versículo 14, que é o versículo que está aqui mencionado na projeção, diz, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou,
disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E o significado de eu sou no contexto judaico, não é? Nós vimos que Moisés houve esta declaração de Deus e este nome tornou-se sagrado na tradição judaica. Era considerado tão santo que raramente era pronunciado. Representava a natureza eterna e imutável de Deus. Deus, ou seja, estava fora do tempo, não é? Fora dos episódios diários. E Deus, ao declarar eu sou, vai declarar muito mais do que aquilo que se passa no dia a dia de Moisés e do povo, e vai projetar para alguém, na pessoa de Deus, toda poderosa. Então Jesus, quando diz eu sou, Jesus utiliza deliberadamente esta frase, não é? Nos seus ensinamentos. E João faz aqui de forma sistemática, porque há um propósito no Evangelho de João, que é mostrar quem era verdadeiramente Jesus, a sua natureza divina, e esta escolha de palavras não foi acidental, não é? Ao usar eu sou, Jesus estava a fazer uma afirmação clara da sua divindade. Jesus estava declaradamente a manifestar aos outros quem ele era. Os judeus, no seu tempo, compreenderam esta implicação, o que por vezes levou a que conflitos existissem, não é? Muitas das vezes complôs, muitas vezes tentativa organizada de matar Jesus, prender Jesus. Primeiro, João capítulo 6, versículo 35. Eu vou lê-lo porque só tem aqui um excerto. Então vamos ler João capítulo 6, versículo 35. João 6, 35. E diz assim: e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O pão era um alimento básico, não é? Na cultura da época, especialmente. E Jesus apresenta-se como um alimento espiritual. E não apenas em alguns momentos ele faz a multiplicação, ele vai saciar a fome física, mas sobretudo é um alimento espiritual e fundamental. Ele satisfaz a fome e as sedes espirituais de forma permanente. E agora, em todas estas 7 expressões, nós temos ali uma pergunta. E eu nesta noite trago perguntas, não só para mim, perguntas para os irmãos. Perguntas para os irmãos que estão aqui, perguntas para os irmãos que estão lá em casa. Porque é perguntando, é procurando a resposta que nós vamos crescer, não é? E nós percebemos isso quando alguém está a crescer, nomeadamente quando somos pequeninos, nós fazemos perguntas, porque queremos crescer, queremos obter a resposta. Então, se há perguntas, então temos que procurar, não é? Como podemos nos alimentar diariamente de Jesus, o pão da vida? Essa é uma questão. E Jesus, quando ele fala nestas 7 frases, estas 7 declarações, quando ele diz eu sou, ele tem um aspecto. E ele fala de acordo com a nossa necessidade. Não é? Se ele diz que ele é o pão da vida, então é porque nós precisamos de nos alimentar. É porque nós temos fome. Aquilo que Jesus diz não é por acaso, tem um propósito, tem um objetivo, porque ele nos conhece. Então, há uma intenção. Jesus, quando fala, tem uma intenção. Eu sou a luz do mundo. Capítulo 8, versículo 12. Vou ler, porque só tenho aqui um certo. 8:12, João 8:12. E falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E Jesus faz esta declaração durante a festa dos tabernáculos. Nesta festa havia candelabros que eram acesos no templo e iluminavam em Jerusalém. Jesus faz uma ligação, procura estabelecer um elo de ligação com aquilo que os judeus na altura conheciam e tem aqui um eco espiritual, tem a ver com a sua característica de quem ele era. Então há uma comunicação
não só dos seus discípulos, mas os demais pessoas. E Jesus apresenta-se como luz espiritual que ilumina o caminho. Ele oferece orientação, verdade e esperança no mundo de trevas. E a questão que esta declaração de Jesus, eu sou a luz do mundo, nos pode trazer nesta noite, de que forma prática podemos refletir a luz de Cristo no nosso dia-a-dia, não é? De que forma é que eu posso, individualmente, como igreja, como é que nós podemos refletir a luz de Jesus Cristo? Terceira, não vamos aprofundar, senão não sairíamos daqui tão cedo. Talvez numa próxima oportunidade. João 10, 9. Os irmãos estão a acompanhar? João 10, 9. Tem que ser mais rápido. Diz, João 10, 9, o que é que diz? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Jesus usa a metáfora do pastor e do rebanho, não é? Que é algo comum na cultura da época. A porta do redil protegia as ovelhas de quem? Dos predadores, dos ladrões, de quem tinha má intenção, não é? E Jesus comunica ao dizer eu sou, e faz uma ligação com o Velho Testamento, com o Deus de Israel, com o Deus de Moisés, e ele está declarando a sua divindade e ao mesmo tempo está comunicando aquilo que nós precisamos de receber. Então, Jesus a dizer, eu sou, ele está a querer nos dar aquilo que nós precisamos, não é? Então nós precisamos, Jesus apresenta-se como o único meio de acesso a Deus e à salvação. Ele oferece segurança, liberdade aos que entram por ele. E a questão desta terceira frase, como é que podemos ajudar os outros a encontrar e entrar pela porta que é Jesus, não é? Que métodos, que forma, como é que nós devemos de viver, como é que nós devemos de realizar os nossos eventos, como é que nós, não é? Nós poderíamos colocar outras questões, não é? Esta é a questão que eu coloquei nesta noite para os irmãos irem para casa cheio de perguntas, com o apetite de vê-las respondidas, não é? Ou não? Ou vamos apagar da memória as perguntas? Algumas, talvez. Mas o objetivo do Espírito de Deus é fazer o quê? É relembrar, não é? É relembrar. É revelar e é relembrar. Mesmo que já tivemos esquecido, ele relembra-nos. Então, eu sou o bom pastor. João 10, 11, não é? João 10, 11 diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E esta declaração segue-se à metáfora da porta, não é? O tema é o mesmo. O pastor era uma figura importante na sociedade israelita. Jesus contrasta-se com os líderes egoístas, não é? Ele tem uma boa intenção para com as ovelhas. Ele demonstra o seu amor, o seu cuidado e está disposto a dar a vida. O nosso mestre é assim, não é? Tem essa intenção. Tanto é que na cruz ele fez mesmo isso. Pergunta, como podemos ouvir melhor a voz do nosso pastor, do nosso mestre, e segui-lo mais fielmente? Como é que nós podemos fazer isso? Eu sou a ressurreição e a vida. João, capítulo 11, versículo 25. João 11, 25. O que é que diz? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus faz esta declaração antes da ressurreição de Lázaro. Alguma coisa importante, talvez nunca antes vista por muitos. Por questões teológicas também, já havia muito tempo que Lázaro estava morto. Então, Jesus apresenta-se como tendo poder sobre a morte e como fonte de vida eterna. E esta afirmação revela o poder divino de Jesus, da sua missão como Salvador. Jesus oferece esperança além da morte física. Pergunta, como é que esta verdade pode mudar a nossa perspectiva sobre a morte e sobre a vida? Quando Jesus diz,
Eu sou a ressurreição e a vida. Deparamos-nos muitas vezes, algumas vezes, com a morte, com a falta de solução da nossa parte para resolver a questão da morte e a questão da vida. Nós não conseguimos dar vida, não é? E quando se nos deparamos com isso, esta declaração de Jesus, que impacto é que tem no nosso pensar, no nosso sentir, na forma como nós encaramos as coisas, não é? Ou seja, as palavras de Jesus têm impacto? Porque nós sabemos, os irmãos sabem, quando eram mais pequeninos, alguém vos disse, e está guardado na vossa memória, alguma coisa que não foi boa. E nós levamos muitas das vezes anos com aquilo. Ou não és capaz, ou nunca chegarás lá, não é? Coisas deste tipo. Se há palavras que nos afetam para pior, temos que deixar que as palavras de Jesus nos possa afetar para melhor. Amém? Então, às vezes, precisamos de estar a sós, e a Bíblia diz isso, e refletirmos na palavra de Jesus, orarmos, não é? Às vezes precisamos disso, e nós, com o tempo todo que nós temos, não o fazemos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. João 14. Eu pedia para ler, mas os irmãos não têm microfone, não é? E o culto está a ser emitido. João 14, 6. Disse assim, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus faz esta declaração durante a última ceia. Ele está a confortar os discípulos, ou seja, em ocasiões específicas, depois da multiplicação, antes do milagre da ressurreição de Lázaro, antes daquilo que seria passar, a sua própria morte, o seu próprio sacrifício na cruz, tanto físico como espiritual, de tribulação e de dificuldade, Jesus fala com aqueles mais próximos e diz isto: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele apresenta-se como o único meio de acesso ao Pai. Caminho, ele indica que Jesus é o guia para Deus. Verdade, mostra que ele é a revelação plena de Deus. Vida, sugere que ele é a fonte da vida eterna. E a questão é, que eu quero colocar nas vossas mentes nesta noite, o que é que significa para nós, de forma prática, que Jesus é o único caminho para o Pai? Não é? Muitas das vezes, nós já sabemos isso, nós já sabemos tantas coisas, porque o pano de fundo é esse. Mas nós muitas vezes na prática, na ação do dia a dia, há coisas que se desvanecem, não estão tão fortes, tão nítidas, não é? Porque nós estamos aqui juntos, porque o ambiente é diferente, não é? Mas a declaração de Jesus, ela mantém-se, e ela deve ecoar no nosso coração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Passando para a frente, o último, sétima declaração de Jesus. Eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15, versículo 1. Os irmãos, quando chegarem em casa, vão continuar a estudar. João 15, 1 diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. E Jesus já usa esta metáfora agrícola que é familiar, não é? É familiar. A videira era um símbolo importante de Israel. Jesus apresenta-se como fonte de vida espiritual para os crentes, que são os ramos. Enfatiza a necessidade de permanecer ligado a Ele para dar fruto. E a questão é, como podemos permanecer mais ligados a Jesus, a nossa fonte de vida? Como é que os ramos podem estar mais ligados? Significado dos eu sou de Jesus e estas declarações, elas afirmam a sua divindade. Jesus identifica-se com o Deus do Antigo Testamento. Cada eu sou revela um aspecto do papel de Jesus na salvação. Jesus convida-nos a uma relação pessoal com Ele. Cada declaração aborda uma necessidade fundamental. Se Jesus diz, se a Bíblia diz, é porque há uma necessidade. E nós temos que aceitar, não é? Não é pensar, será que eu preciso mesmo disto? Será que está no tempo de eu aceitar? E a importância para nós, como crentes, destes eu sou, são fundamentais para a nossa fé. Estas declarações são centrais para a compreensão de quem Jesus é.
não é? De quem Jesus é. Oferecem direção prática para a nossa vida, proporcionam segurança em tempos difíceis, desafiam-nos a seguir Jesus de uma forma mais próxima. Estas 7 declarações revelam isso. Impacto pessoal. Que impacto é que estas declarações de Jesus têm na nossa vida? Como estas verdades transformam a nossa identidade em Cristo? Como é que elas podem transformar? Como é que elas podem arranjar espaço para que haja transformação no nosso coração, na nossa vida, na forma como nós pensamos, não é? A forma como nós olhamos para as coisas tem que ser mudadas por Jesus, não é? Não sei se estou-me a fazer compreender. Se os irmãos não estão a receber, a culpa não é vossa, a culpa é minha. A culpa é minha. E tem que me dar a entender, tem que me piscar o olho, tem que fazer assim ou assim, para eu perceber, não é? Tem que haver comunicação. O problema está em mim. Amém? Amém? Exatamente, isso mesmo. Testemunho. Vida diária, não é? De que forma podemos alimentar-nos de Jesus diariamente? De que forma é que nós nos podemos alimentar? Não vamos aqui entrar e responder. Acho que as respostas, algumas de nós já sabemos. Outras vamos nos relembrar. Outras precisamos que alguém nos relembre, não é? Então vamos para casa. Vamos depois do culto, vamos dizer, e aquela resposta? Qual é a resposta àquela pergunta? E se calhar chegamos a casa e perguntamos a Deus qual é a resposta. Testemunho, como é que podemos ser luz e sal no nosso ambiente, no nosso local de trabalho, não é? E ainda hoje estava pensando nisso. Como é que eu posso ser? As coisas andam de uma forma tão rápida que nem tempo nós temos de falar, não é? Das coisas que realmente importam. Temos tempo de falar em coisas que não são importantes, mas aquilo que é verdadeiramente importante nós não falamos. Não sei se já pensaram nisso. Confiança. Como é que estas verdades nos dão segurança na nossa caminhada de fé? Às vezes vivemos com uma aparência de segurança porque não vemos nos nossos telejornais dizerem que a guerra está a começar agora aqui em Portugal, no Algarve. Então, porque não ouvimos isso, pensamos que está tudo bem. Nós temos de dar ouvidos àquilo que Jesus diz, àquilo que o Espírito Santo diz no nosso coração, não é? E deixar de lado certas coisas. Quase a terminar. Para a igreja, qual é o impacto como igreja, como coletivo, como conjunto de filhos de Deus que se reúnem e que são chamados? Como é que estas verdades podem enriquecer a nossa adoração coletiva, quando nós estamos a adorar conjuntamente? De que forma podemos refletir estas verdades nas nossas relações, nos nossos relacionamentos como igreja? E nós no domingo passado tivemos aqui alguma coisa muito interessante que vem responder talvez a isto. A forma como as nossas entidades, até como o Presidente da República acabou por fazer uma pesquisa, trabalhar, perguntar quem é a Assembleia de Deus, o que é que eles estão a fazer, não é? E depois disso, ele terá esse conhecimento e declarar mesmo isso, que ele sabia e que contava connosco, não é? E é bom nós termos este impacto como igreja que nós estamos a ter e queremos que seja apenas não alguma coisa oficial, mas alguma coisa que até entre pelas casas das nossas autoridades e das pessoas que governam, não é? Pelas suas casas adentro e que o seu coração também possa ser tocado. Como é que usamos estas declarações para partilhar o Evangelho? Como é que estas verdades moldam a missão da nossa igreja na sociedade? E para concluir, os Eu Sou de Jesus são um convite pessoal. São um convite pessoal. Revelam a identidade divina de Jesus. Revelam que Ele é Deus. Faz a ligação, ou estabelece a ligação, ou melhor, nos dá a conhecer a ligação do Velho Testamento, porque há uma ligação, há um fio condutor das primeiras palavras de Gênesis até às últimas do Apocalipse, em que Jesus é um fator que está lá presente. Às vezes de uma forma declarada, de outras não assim tão declarada, tão evidente. Cada eu sou aborda uma necessidade humana fundamental. Jesus convida-nos a uma relação pessoal e transformadora com Ele. E o desafio que vos deixo, de forma pessoal, mas também como igreja,
como vamos responder a este convite de Jesus hoje, relativamente a este relacionamento pessoal, a este relacionamento pessoal que transforma. Estamos em transformação, não é? Ou não? Eu acho que estou. Eu penso que estou melhor, com a ajuda de Deus. Não é? Caminhamos para melhor ou não? Se temos a noção que estamos a algumas áreas para pior, então, e talvez, isso é um autoexame que tem de ser feito. E todos nós poderemos fazer esse exame e perceber que precisamos de auxílio mais numas áreas do que noutras. Então, irmãos, a igreja também está aqui para nós orarmos pelos outros. Vamos ficar de pé, se não se importarem. E vamos, depois que estas afirmações de Jesus que demonstram quem Ele é e que elas possam ter impacto individualmente como pessoa, como igreja, o desafio permanece. Como é que nós haveremos de ser como igreja à medida que nós vamos conhecendo mais? Não é? Então vamos ter uma palavra de oração de forma a que possamos sintetizar aquilo que nós nesta noite falamos e pedir que o Espírito de Deus possa conduzir-nos a sermos trabalhados por Jesus de forma a que o impacto que a igreja deverá ter possa ser uma realidade aqui em Portimão. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos experimentar verdadeiramente aquilo que Tu tens para nós. E de uma forma pessoal, aquilo que já tens falado ao nosso coração, através da Tua palavra, através do Evangelho de João, nós temos entendido que proclamas a Tua divindade e sondas o nosso coração como seres humanos, como discípulos, e encontras algo que nós precisamos. E nós precisamos do Teu alimento, de bater à porta, de entrar pela porta, da vida. Nós precisamos de nos alimentar. Nós precisamos de Ti. E nós nesta noite nós declaramos isso. Que nós, como somos, nós percebemos que precisamos de Ti. Precisamos da Tua orientação. Precisamos da Tua luz. Precisamos que ilumines os nossos passos. Ilumina os nossos passos, ilumina os passos dos meus irmãos, como família, desafios pessoais, desafios como igreja, e que Tu possas iluminar os passos da Tua igreja, possas iluminar os planos, os projetos pessoais que Tu tens para cada um de nós. Ó Pai, Tu conheces todas as coisas e que estas perguntas, elas possam ao longo do tempo, nós possamos responder de uma forma construtiva, de uma forma como igreja que nós como irmãos nos possamos auxiliar uns aos outros para que a resposta ela possa acontecer com o som do Teu Espírito, Pai. Que a igreja possa crescer unida, possa crescer cada vez mais e para que possa cumprir o propósito que Tu tens para nós enquanto ainda nós estivermos aqui nesta terra. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Irmãos, há coisas que nós dizemos, elas têm que ter impacto. Às vezes não nos apercebemos bem o que nós estamos a dizer. Mas, irmãos, Deus vai agarrar naquilo pequeno, naquela pequena palavra que nós dissemos. Vai agarrar no pequeno sentimento que nós temos no nosso coração. Naquela pequena atitude que nós temos. Naquele pequeno anseio que nós temos. E vai responder como Ele quer. Amém? Vamos ficar sentados.